em nome do Instituto Sorbello, de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia. Eu quero inicialmente agradecer a Marlix, na pessoa do Celdo, do Michel Trevi, porque foi durante o jantar em São Paulo que o professor Joy veio me convidar para efetuar essa palestra, e também ao Rafael, à Gisele, em nome da ABLAC, da Associação Brasileira das Ligas de Cirurgiões, que gentilmente colaboram com esse evento. Ao nosso capitão-mor, o professor Nicolau Kruger, e você, Joy, que é o nosso coordenador, e particularmente eu gostaria de agradecer a todos os colegas daí de Santa Catarina, que sempre me receberam de braços abertos. Eu me sinto realmente um irmão de vocês e fico muito feliz por ter podido conviver com vocês e aprender com vocês muito na área de evolução da técnica cirúrgica. A palestra de hoje é Quo Vadis Doctor. Quo Vadis Doctor é uma palestra que o professor Alcino Lázaro colocou como abertura do Congresso de Cirurgia Geral Minas Espírito Santo Brasil. Há 30 anos, anualmente, o Congresso recebe essa palestra. E no último Congresso de 2019, o professor Alcino e o professor Edson Loureiro, do Espírito Santo, me presentearam com a honra de eu poder fazer essa palestra. Quando o professor Joy me pediu uma palestra de conceitos, onde nós pudéssemos passar alguma formação moral, educacional e não técnica para os nossos colegas mais jovens, eu lembrei dessa palestra que eu ministrei em 2019 e pedi licença e quero reapresentá-la para os senhores. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas, Quo Vadis é uma palavra de origem latina que significa para onde vais. No evangélico apócrifo, conhecido como Atos de Pedro, ao fugir de uma provável crucificação em Roma, São Pedro encontra com Jesus ressuscitado e pergunta: Dominum, quo vadis? E Jesus responde que ele está indo para Roma para ser crucificado de novo, uma vez que Pedro estava fugindo. Na Bíblia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Nesse livro, A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do professor Stefan, da Universidade de São Paulo, ele relata no prefácio, que vale a pena, é um livro que só a introdução já vale o livro. Quando a Terra ainda estava nas trevas, cometas trouxeram os primeiros cristais de água e, ao derreterem, foram formando lagos, rios e oceanos, permitindo, então, o desenvolvimento de seres primitivos há cerca de 300 milhões de anos. Essas bactérias primitivas carregam na sua memória genética todas as informações daquele ambiente inóspito que viveram. E nós achamos que hoje nós vamos pegar um antibiótico e vamos conseguir erradicar as bactérias que são nocivas ao nosso corpo. Isso é uma imaturidade e uma ilusão totalmente errada que nós temos quando enfrentamos esse tipo de seres unicelulares. O professor Bruce Lipton, formado pela Universidade de Long Island e depois pesquisador da Universidade de Virgínia e professor de anatomia na Universidade do Caribe, ele dedicou todo o seu estudo fundamentalmente nas membranas celulares. Ele diz que a membrana celular é o órgão mais nobre que existe na constituição de um ser vivo e valoriza essa estrutura como sendo vital para o desenvolvimento das bactérias. O que aconteceu com essas bactérias? Elas foram se multiplicando e se organizando em colônias. E as bactérias que estavam mais por fora tinham a responsabilidade de selecionar nutrientes
para o interior da colônia. E o interior da colônia produzia nutrição para essas que estavam mais expostas. E isso apareceu como um conceito de uns novos órgãos. Isso foi reforçado mais recentemente pelos estudos da professora bióloga do Colégio de Londres, do Imperial Colégio de Londres, a professora Alana Collin. Também a introdução do livro dela é maravilhoso, onde ela conta toda a história que a induziu a estudar as bactérias. E, ao fazer isso, ela constatou que, na verdade, nós temos que as bactérias foram incorporadas por seres mais superiores na escala, as arquéias, e essas bactérias viraram, por exemplo, mitocôndrias, até que nós chegamos nos estudos, então, de seres mais complexos. E dividido em o genoma, é muito maior do lado dos micro-organismos, que são 90% de procariotos, e só 10% é de eucariotos, que somos nós, os seres humanos. Em conjunto, tudo isso faz com que nós tenhamos o desenvolvimento de algumas organelas. E essa microbiota corresponde, então, a 90% da nossa flora intestinal e somente 10% de células humanas. E assim nós fomos evoluindo até chegarmos ao Homo sapiens. Interessante, nós temos 90% de memória genética das bactérias e 10% de memória de células humanas e nos consideramos Homo sapiens por 10%. Muito interessante isso. O professor Dario Birulini tem uma aula magnífica que se chama Slow Medicine. E ele descobriu novos seres humanos, não mais o Homo sapiens, mas ele descobriu o Homo sapiens obesos metabólicos. Esse Homo sapiens obesos metabólicos está intimamente relacionado ao comportamento que o ser humano assumiu nestes últimos 50 anos, no pós-guerra de 1945, onde teve-se fartura de comida, onde se desenvolveu a tecnologia e o homem passa a utilizar muito mais esses utensílios tecnológicos do que o próprio corpo. E também ele descobriu um outro tipo de homem que vem se desenvolvendo no século XXI. É o Homo Sutus Nostrorum Temporum, ou seja, o indivíduo tolo do nosso tempo. O que ele quis dizer com isso? Ele retratou o que Albert Einstein falou no começo do século passado. Eu tenho medo do dia em que a tecnologia superará o relacionamento humano. Por quê? O mundo terá uma geração de idiotas. Veja que isso foi dito por Einstein em 1940. Esse é o comportamento do nosso homem nostrorum temporum. Ou este comportamento maravilhoso. Ou este, em que, não aceitando mudar seus hábitos comportamentais de vida, ele estraga o próprio planeta e está destruindo a si próprio, a sua própria casa, como nós costumamos nos referir. Esse homem, indivíduo tolo do nosso tempo, acredita que os supercomprimidos que a indústria farmacêutica produz vai resolver todos os problemas da sua vida. E nós, médicos, como nós estamos evoluindo? Que consciência nós temos da nossa profissão, do nosso comportamento? Existem alguns fatores de risco para o exercício da medicina nos dias atuais. Que fatores esses nós podemos chamar a atenção? É o disease imaging, ou seja, corresponde à promoção de doenças que, embora tenham um comportamento benigno, são apresentadas como vorazes agressores da saúde
e que acabam estimulando a utilização de tratamentos. O termo é pejorativo para a prática de ampliar os limites de diagnóstico das doenças. Promover a sua divulgação junto ao público, o intuito de ampliar o mercado farmacológico, dos que vendem e oferecem tratamento, incluindo companhias farmacêuticas, os médicos e os outros profissionais relacionados com a saúde. Quando eu me formei em 1970, o professor Nicolau participa disso, o professor Castelão um pouco menos, que ele é bem mais jovem, o Joy, por exemplo, o professor Joy nem sabia disso. Nos anos 70, nós tínhamos um valor de colesterol de 260. Ué, agora, em 2016, ele caiu para 200. Por quê? Tem algum intuito em fazer isso? Algum significado diferente? Ou a própria glicemia, na minha época era 160, agora é 100? A pressão arterial era 16 por 8, por 9, agora passou para 120, não pode superar isso. E tudo isso fazendo com que a gente crie o hábito de tomar remédios, tomar remédio de vitamina, tomar remédio para o cansaço, para a osteoporose, para tudo. Enfim, nós acabamos criando a síndrome do pré. A pessoa não é doente, mas ele é pré-diabético, ele é pré-hipertenso, ele é pré-alguma coisa, e a indústria farmacêutica te induz a dar remédio para todos esses. Existe a mídia e a internet pródiga nessa divulgação, bem como nas sugestões de curas milagrosas. Uma verdadeira lavagem cerebral pela mídia, e essa é a maneira como a indústria farmacêutica trabalha, abraçando principalmente o Cone Sul, onde eles têm muita facilidade de introduzir os medicamentos. E nós, médicos? Não somos, talvez, o boneco de um ventrílogo da indústria farmacêutica? Será que nós não estamos vendendo muito mais do que fosse necessário? Nós já fizemos propaganda de cigarro. Nós falamos que cigarro era bom. Hoje nós falamos que uma pílula é boa. Será que nós estamos realmente cobertos de razão? A família que toma remédio unida permanece unida? Podemos aceitar isso como uma verdade absoluta? Viramos verdadeiros devoradores? As pessoas de manhã tomam um punhadinho de manhã, um punhadinho no almoço, um punhadinho no jantar, sem saber, na verdade, os efeitos colaterais desses fármacos que eles estão tomando. E nós temos essa publicação que saiu no estado de São Paulo, no ano de 2019, que o vício e a mortalidade por opiáceos estava exagerada, e o juiz decretou uma indenização de 572 milhões de dólares para as firmas fabricantes desses remédios. Será que nós não estamos transformando a medicina num investimento extremamente caro e prejudicando os nossos doentes? Não estamos agindo como cordeiro, lobo em pele de cordeiro? Aonde estamos indo? Covardes, doutor. Pensem um pouquinho em tudo que está sendo falado. Talvez, para tentar resolver esse problema, a pessoa não precise mais pensar. Eu vou pensar por você, eu vou fazer um protocolo, você olha a receita do protocolo, segue meu guideline e você está salvo de eventuais erros. A medicina baseada em evidência. Será que tudo isso veio realmente para nos ajudar? Sua real utilidade e valor depende de vários fatores. E eles foram elaborados por quê? Onde? Quando? Por quê? Muitas vezes as situações desses protocolos e desses guidelines são extremamente mal definidas. Resultam em um claro impacto negativo, limitam a liberdade do médico. Ainda essa semana eu estava com um colega cardiologista que internou uma doente no Hospital do Coração, que não podia ser heparinizada. A enfermeira discutiu com ele porque o protocolo exigia que ela fosse heparinizada. Ele foi falar com o diretor clínico exigia que ele usasse o protocolo
e a heparinizasse, quando ele falou, vou fazer um documento e entregar para a família e dizer que vocês querem heparinizar doente, o diretor clínico tirou o time de campo. Então, nós temos que saber que cada pessoa é uma pessoa. Utilizar o protocolo como uma orientação é uma coisa, como uma exigência é inadequado para todos os doentes. A medicina baseada em... Nem sempre esses protocolos não necessariamente interessa saber quantos doentes morreram, mas sim por que eles morreram. E aí sim nós podemos instituir. As evidências clínicas podem informar o médico, mas nunca substituir a experiência clínica. Esse colega cardiologista ele já tem 45 anos de formado. No entanto, o diretor clínico, que tinha 5 anos de formado, queria ditar normas para ele por causa do protocolo. Então, a experiência clínica tem que ser realmente ressaltada, porque a experiência clínica permite decidir se as evidências se aplicam a um determinado paciente. E, em caso afirmativo, como que elas podem ser usadas na decisão clínica. O termo medicina baseada em evidências é muito atrativo, mas ele é enganoso, porque se uma coisa é baseada em evidências, seguramente possui algum tipo de qualidade celestial e deve ser visto como uma opção muito boa para o paciente. Nem sempre o que nós estamos enxergando é o que devemos ver. Esse rosto não é um rosto. São tomates, pepinos, ervilhas, cebolas, escarolas, enfim. Está sorrindo para nos enganar. Covardes, doutor. O que você pensa sobre tudo isso? Nós temos as divulgações de mentiras pagas pela indústria que alimenta artigos científicos nos nossos melhores periódicos. Isso é verdade? Sim. E essas verdades vão sendo empurradas. Na verdade, essas mentiras vão sendo empurradas. Por quê? Veja, nós temos 2 professores de farmácia da Universidade de Wisconsin. A professora Adrienne e o professor Davi. Eles fizeram uma avaliação cuidadosa de alegações feitas em propagandas de remédio voltadas ao consumidor. E o que eles descobriram, eles publicaram. Apenas 33% dos artigos publicados tinham afirmações verdadeiras. Talvez os senhores já ouviram falar desse professor de Stanford, o John Ioannidis. É hoje a pessoa que tem maior citação bibliográfica dentro de toda a comunidade científica. E ele teve o respeito científico de publicar esse artigo, porque a maioria das descobertas publicadas são falsas. Muito simples. Há um interesse financeiro maior e o outro é um interesse de preconceito. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós lemos como informação e não aceitarmos tudo achando que as publicações que estão em revistas boas, elas são verdadeiras e não tem nenhum interesse por trás disso da indústria farmacêutica. O professor Gilberto Nucci, ele é professor da Unicamp e é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Ele acha que nós devemos bloquear a evidence-based medicine, a medicina baseada em resultados tendenciosos. O que ele quis dizer? Que cabe a nós, médicos, orientar o grande público com uma contra-informação esclarecida sobre as pesquisas mentirosas e as divulgações mentirosas que existem na mídia. Nós devemos nos aprofundar em investigações mais sérias, mais honestas, para que nós possamos trazer à luz o bem-estar da comunidade humana. Não devemos simplesmente nos vangloriar de que, buscando qualquer dinheiro, nós vamos encontrar a solução naquela pílula maravilhosa que vai resolver todos os problemas nossos. O professor George Swain sempre afirmou
há muito tempo, professor de ginecologia da USP, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Sim, mas quem também a transforma em transitória somos nós mesmos que não temos consciência do que está sendo publicado como mentira. Quo vadis, doctor? Hoje nós temos uma situação bastante interessante. Eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade, desde que se começaram a formar os clínicos que são responsáveis pela UTI, de você ter um doente teu de responsabilidade tua e colocar dentro de uma UTI. Quando você vai chegar nesse teu doente, o intensivista já mexeu nele, a equipe clínica do hospital já mexeu nele, o hemoterapeuta já mexeu, o imaginologista, anestesista, nutricionista, fisioterapeuta, patologista, enfermeira, mais uma série de pessoas. E quando você quer dar a conduta que você acha mais adequada para o teu doente, você perdeu a possibilidade neste universo que é uma verdadeira torre de Babel, onde todo mundo acha que pode dar opiniões, que todo mundo acha que sabe mais do que todos os outros. É impressionante. Faça uma gastrectomia total com esôfago jejuno-anastomose, posicione uma sonda nasointeral para alimentar esse doente. A enfermagem permite que o doente arranque a sonda, vão tentar repassar uma sonda nasogástrica, sem ter noção do que é uma anastomose esôfago jejunal. Então, o desconhecimento técnico que envolve essas multidisciplinas é muito importante. E, na verdade, precisa haver um consenso de que o cirurgião ou o médico responsável por aquele doente é quem tem que ditar as normas, e tudo tem que ser discutido com ele, porque senão pode ter um curto-circuito e uma total falta de comunicação entre os médicos. Veja, o professor Edson Loureiro me deu esse artigo muito interessante, em que o professor Flávio José Canter comentou o seguinte: o meu irmão é médico cardiologista em Chicago, e chegando de manhã na enfermaria, ele encontrou todos os alunos dele, os residentes, frente aos computadores. E perguntou para os residentes: o que vocês estão fazendo? E os residentes responderam: estamos vendo nossos doentes. E, dando muita risada, ele respondeu para os residentes: vocês estão vendo o computador, os doentes de vocês estão lá nas enfermarias, nos leitos. Se vocês querem ver os doentes, vocês têm que estar à beirada do leito, cuidando daquele ser humano que está deitado lá. Cachorro de muito dono morre de fome. Nós temos que ter espírito de liderança, responsabilidade e saber liderar quando a gente põe um doente dentro do hospital e exigir que o hospital respeite a tua posição de clínico, de médico, e não simplesmente obedeça o protocolo, obedeça a enfermagem, obedeça quem quiser dar palpite profissional no teu doente. É você que tem que ser o responsável por esse doente, porque senão ele vai morrer de fome. Quo vadis, doctor? Agora nós estamos entrando na área tecnológica. O professor Albino é do século passado. A formação dele não tem nada a ver com isso que nós temos de mais moderno. Nós temos a Fast Medicine. Bonito, não? Ainda mais porque tudo agora, se falar inglês, fica mais elegante ainda. É a tecnologia que pode resolver praticamente qualquer problema. O IBP é um exemplo bem bonito para pôr aqui. Todos nós já lemos artigos que, do omeprazol ao mais moderno inibidor de bomba de próton, todos têm eficácia semelhante. Só que o omeprazol custa 10, o outro custa 15, o outro custa 20, o outro custa 30, o outro 40, o outro 50. Qual eu vou dar? Eu vou dar o que custa 50 porque ele é melhor. Será que o novo é sempre melhor? Não é isso que a gente observa nos estudos rotineiros e bem feitos. A identificação de
precoce de doenças é melhor? Para quê? Para eu medicar e evitar que ele fique doente? Mas pode ser que ele nunca vá ficar doente. O que ele está passando é uma fase que ele precisa só de orientação, de cuidados humanos e de orientação de dieta e de mudança de hábitos de vida, e não de remédios. Fatores de risco devem ser tratados com remédio? Não. Devem ser tratados com orientação, com conduta, e a pessoa que está recebendo essas orientações tem que ter consciência de que isso é mais importante do que tomar pílulas. As seguradoras de saúde, os serviços públicos, de um modo geral, vêm oprimindo os médicos, exigindo que o médico atenda a cada 5, 10 minutos um número X de doentes, impondo a ele que ele tem obrigatoriedade de fazer produtividade e não qualidade. E isso tem acarretado na consciência de bons profissionais o burnout. Quando eu estava dando essa palestra em 2019, tinham ocorrido 4 suicídios de médicos na cidade do Recife. Todos por burnout. E nós estamos vendo que os mais jovens, que querem fazer uma medicina de qualidade, uma medicina de nível, estão sendo pressionados ou pelos administradores ou pelas seguradoras de saúde. A FEST Medicina é orientada, motivada pela doença e não pela saúde. O conceito saúde implica em saúde mental, psicológica, social, integração social. E para que você consiga fazer isso, você tem que ouvir o teu paciente. Covades, doctor. Fico com a FEST Medicine e com burnout? Ou tenho alguma opção que possa me ajudar? Slow Medicine. Algum dos senhores já ouviu falar de Slow Medicine? A Slow Medicine nasceu no norte da Itália com o professor Marco Bobbio. O professor Dario Birulini fez a tradução do livro italiano para o brasileiro, e esse é o dia do lançamento do livro, onde o professor Marco Bobbio integrou médicos, profissionais de saúde, pacientes, cidadãos da cidade onde ele morava, movidos pelo desejo de promover cuidados de saúde adequados e atualizados, respeitando a relação entre médicos e pacientes e incentivando o compartilhamento na tomada de decisões. O professor Bobbio teve, em 2019, lançando esse segundo livro, Medicina Demais. Aconselho os senhores mais jovens a lerem para entenderem o que é, do que nós estamos falando em termos de slow medicine, alertando em mais esta publicação a importância da história clínica e da avaliação cuidadosa do exame físico, para um diagnóstico preciso e solicitações de exames complementares bem orientados. Conceitos valorizados na slow medicine, ou seja, valorizar a relação médico-paciente, dedicar tempo para ouvir, compreender e avaliar e oferecer suporte emocional, investir na individualização respeitando as suas opções, compartilhar as decisões levando em conta as características pessoais, familiares e sociais de cada paciente, usar de forma adequada os recursos diagnósticos, avaliar a eficácia e os possíveis riscos do tratamento a ser instituído nos nossos pacientes, assumir como médico o seu papel de liderança. Eu chamo sempre a atenção dos mais jovens. O médico tem que ser realmente, dentro da sociedade, o papel mais elevado de integração. Você é padre, é confessor, você é amigo, você ouve, você aconselha, você cura, você integra a família. Enfim, o médico tem que saber se respeitar e não deixar que os outros profissionais que não tenham tanta responsabilidade quanto nós venham desmerecer-nos a cada dia, principalmente na mídia. E, por fim, reconhecer suas limitações e seus erros. Nós somos humanos, nós somos conscientes, nós dependemos daquilo que nós aprendemos e nós temos limitações. Só saber ter a humildade de ter esse reconhecimento.
Quo vadis, doctor? Sendo assim, o que o futuro nos reserva? O Código de Ética Médica diz o seguinte no seu artigo 26: a medicina será exercida com a utilização de meios técnicos e científicos disponíveis que visem os melhores resultados. Ou seja, devemos sim estar atualizado, devemos sim usar o que há de melhor em termos de tecnologia, porém, devemos sim ter crítica para isso. A medicina evolui seguindo dois caminhos. O tecnológico, relacionado com a síntese evolutiva de toda a ciência, quer seja na área da biologia, da química, da física. E o médico, gerado pela inteligência e audácia de homens que, exercendo a prática da medicina, conseguem adequar os inventos tecnológicos em prol da humanidade. Essa é uma cena pitoresca. Hoje o doente chega no consultório querendo discutir com você o que ele tem de doença e qual é o melhor tratamento, o que ele tem que fazer. Mas qual é a sua origem de formação? Será que nós temos que nos rebaixar a este ponto de a mídia valer mais do que o nosso intelecto, do que o nosso empenho, do que a nossa experiência clínica? A telemedicina, que foi muito usada durante o período de isolamento do Covid e que vem crescendo dia a dia, tem auxiliado de forma bastante significativa para que a gente possa ter mais contato com doentes que eventualmente estejam em isolamento, com doentes que precisam ficar mais afastados e não podem chegar no médico tão rapidamente. A telemedicina tem ajudado bastante. Os dispositivos nos aparelhos smartphone têm também colaborado para, numa urgência, a gente poder dar uma assessoria melhor aos nossos pacientes. Por exemplo, neste caso, em que um desses dispositivos permite estudar lesões cutâneas, avaliar os parâmetros vitais e saber a evolução dos nossos pacientes, ou nas comunicações imediatas, essa paciente encaminhada pela obstetra ao centro de ultrassonografia, ao mesmo tempo que está fazendo a ultrassonografia, já está havendo diálogo com a obstetra no seu consultório, podendo trocar nuances do diagnóstico e da conduta em relação à paciente. Tudo isso a telemedicina muito veio a colaborar. Nós temos desfibriladores pelos smartphones, eles não só identificam arritmias cardíacas, mas como fazem a cardioversão. Nos casos de dermatites exantemáticas, por exemplo, no auxílio imediato e rápido para o diagnóstico de que tipo de afecção. Mas aqui eu queria chamar bastante a atenção de vocês, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, que são as impressoras 3D. Usando bancos de células do próprio paciente, nós podemos hoje, através da tecnologia de impressão 3D, fabricar órgãos com tecido autóctono e fazer transplante de órgãos sem depender que algum ser humano morra, para que a gente possa pegar o órgão desse ser humano que morreu para efetuar o transplante. Agora nós estamos vivendo um momento incrível, que é a cirurgia do CRISPR. Para nós, isso parece uma coisa do outro mundo, e é interessante. Estudando RNA mensageiro, os colegas biólogos conseguiram efetuar cirurgias no DNA. Uma das precursoras é Jennifer Doudna, que, junto com uma outra cientista francesa, conseguiram efetuar alterações dos DNAs. O que nós podemos dizer? Por exemplo, eu tenho que a maioria dos negros africanos tem anemia falciforme. Eu posso pegar
um locus desse DNA e fazer com que nenhum africano mais tenha anemia falciforme. Tem pessoas que têm suscetibilidade ao HIV. Se nós fizermos uma cirurgia no locus do DNA, os descendentes dessas pessoas não serão suscetíveis ao HIV. E assim por diante, uma série de doenças que estão relacionadas ao sistema genético podem ser modificadas. Esse livro foi lançado em março deste ano. Ele é extremamente atualizado. Esse Walter Isaacson é um ex-tel do Washington Post e hoje é professor de História. Ele terminou o livro no comecinho desse ano e a Jennifer Doudna é responsável pelo desenvolvimento das vacinas da Pfizer e da Moderna. Então, o livro aborda até o desenvolvimento das vacinas para o Covid. É um livro que eu aconselho os senhores médicos a terem informação, porque o futuro, de verdade, vai ser talvez nós interferirmos já em nível de cromossoma para não termos que operar câncer nos pacientes de 30, 40 ou 50 anos. Então, é uma medicina muito moderna, muito atual e que vem com uma promessa importante. A ideia é essa, chega-se num locus, que é o locus CRISPR do DNA, com o RNA mensageiro de uma bactéria, é feito um isolamento de um locus e você, com isso, evita que a pessoa venha a ter câncer no futuro. Por exemplo, nos casos de polipose familiar congênita na doença do colo, os tumores de ovário, tumores de mama, e aí essas cirurgias conseguem evitar que essas doenças, que essas pessoas fiquem doentes. Uma outra tecnologia muito importante para nós, já há pelo menos mais de 15 anos no mercado, nós é que ouvimos falar pouco dela, são os nanorobôs devoradores de câncer. Na verdade, eles não são devoradores de câncer. São origamis retangulares de moléculas de DNA que ficam nas extremidades e que têm afinidade com o tumor, e moléculas de fibrinogênio no centro, trombina ligada ao DNA. Isso é injetado na célula, na circulação sanguínea do paciente. Aquelas moléculas de DNA têm afinidade pela célula tumoral, então elas vão em direção à localização do tumor, e nesse lugar é aberto o origami, que são os microrobôs de DNA, e as trombinas começam a promover a formação dos coágulos. Com isso, nós temos uma obstrução da artéria que alimentava aquele tumor, evoluindo, então, esse tumor por uma necrose, que é uma nova sistemática de se tratar os tumores malignos do nosso corpo. Para surpresa nossa, nosso Brasil é grande, a China também é grande. Dizem que o nosso Brasil é pobre de cultura, não de dinheiro. O dinheiro está debaixo da terra, então deixando todo mundo levar o nosso dinheiro. Mas nós temos cidades pobres, infelizmente. E a China já desenvolveu cabines para fazer consulta instantânea por telemedicina nas cidades distantes dos grandes centros. Essas cabines já existem no Brasil, viu? Vocês não fiquem achando que é só na China. Então, uma pessoa chega numa cabine dessa, entra em contato por telemedicina, passa por uma avaliação com alguns aparelhos que estão dentro da cabine, pode fazer um scan. Com isso, o colega que está do outro lado da telemedicina oferece um diagnóstico e, eventualmente, até um tratamento. Um outro campo muito importante para nós vai ser a holografia. Isso em neurocirurgia está fantástico, está já em desenvolvimento, já está em alguns hospitais já estão praticando regularmente, em que
através da holografia, nós podemos estudar detalhadamente as imagens e poder confirmar diagnóstico e orientar, inclusive, tratamento. Isso tem navegação já utilizada nas neurocirurgias e vem colaborando muito na parte da inteligência artificial. Eu não sei se os senhores conhecem o Watson. Talvez o Watson que os senhores conheçam esteja relacionado ao investigador, né? Elementar, meu caro Watson. Mas a IBM vem há mais de 10 anos alimentando um supercomputador com todas as publicações médicas que existem no mundo. E esse supercomputador está sendo preparado para auxiliar no diagnóstico de doenças, sugerir eventualmente a solicitação de alguns exames, orientar diagnóstico, tratamento, facilitando eventualmente as pessoas que trabalham em serviços ambulatoriais ou de urgência. Esse Watson já está sendo utilizado em alguns dos grandes hospitais lá dos Estados Unidos. A nossa vida vai mudar muito breve, mudar de maneira radical, mais radical do que aconteceu em 1990, quando nós começamos a ter os nossos primeiros aparelhos de computador, e hoje não tem quem não tenha 1, 2 ou 3 computadores, porque todo mundo que tem um smartphone, isso é um computador, todo mundo que tem um relógio digital é um computador, todo mundo que tem um computador é um computador. Mas a velocidade 5G, a verdadeira, não essa que fazem propaganda aqui no Brasil, a velocidade 5G vai passar de 0,0x segundos, que era a 4G, para 0,00006 segundos. Então, os carros que hoje estão sendo dirigidos sem motorista, se você tiver 10 carros enfileirados, devido ao delay do tempo 4G, o último carro bate e faz um acidente. Se uma pessoa vai cruzar na tua frente, o tempo do delay faz com que você atropele essa pessoa. Na tecnologia 5G, nós vamos ter uma velocidade de leitura que permite que até 100 carros para trás o tempo seja sem delay. Com isso, nós vamos ter faróis de trânsito regulando o fluxo de carros, carros sem motorista podendo conduzir passageiros. Nós vamos ter nossa casa gerenciada pelo sistema 5G. Enfim, daqui 2025, 2028, nós vamos ter essa tecnologia implantada no mundo, e particularmente no Brasil. E o que nós podemos ter na área médica, por exemplo? Essa é uma igrejinha numa ilha distante, lá no sul da Itália, onde um cirurgião cardiovascular está indo no casamento da filha. Durante o casamento da filha, toca o celular dele e ele é chamado para uma avaliação numa cirurgia cardíaca, onde o doente, se não for interferência dele, morrerá. Ele assume o comando da cirurgia, aí na região onde ele está, a anestesista fala para ele: o que o senhor fez foi com sucesso, o paciente está salvo. Ele entra de novo na igreja e assiste o final do casamento da filha, e todos comemoram, tanto o paciente que foi salvo, quanto a filha que teve o pai presente no seu casamento. Quo vadis, doctor? Em tecnologia, em ciência, em protocolos, em indústria farmacêutica te pressionando. A escola de Atenas tinha os grandes filósofos gregos, e já desde aquela época, Aristóteles chamava atenção. Bom senso. O que é bom senso? Bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio-termo e distinguir a ação correta. No mundo atual, nós temos que não existe verdade absoluta. Em qualquer conhecimento ou atividade humana, é importante que os indivíduos tenham bom senso para fazerem suas escolhas, em aprender o máximo possível sobre técnicas, ferramentas, metodologias, para tomadas de decisões.
Pelo dicionário, bom senso é uma qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e os costumes adequados para determinado contexto. Por exemplo, quando se diz que um indivíduo age com bom senso, significa o quê? Que ele tenha bom senso, respeite as normas impostas pela sociedade. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Só quem conhece todos os caminhos pode saber qual é o melhor. Muito obrigado.